Essa videoaula é dedicada ao estudo de uma importante propriedade da parábola. Iniciamos aqui com uma parábola e seu eixo. Se nós girarmos essa parábola em torno de seu eixo, nós obtemos uma superfície que é chamada superfície parabólica ou parabola de revolução. Essa superfície tem a propriedade de que ondas, quando incidem verticalmente, ou seja, verticalmente quer dizer que são paralelas ao eixo de rotação, essas ondas se refletem, todas elas, e se concentram no foco desse paraboloide. Uma importante aplicação disso é que se nós, por exemplo, nas antenas parabólicas, quando elas são apontadas para a posição de um satélite, a posição de um satélite é estacionária, a distância muito grande desse satélite em relação à antena faz com que os sinais emitidos sejam praticamente paralelos ao eixo da superfície da antena. Então, esses, quando se refletem na superfície da antena parabólica, elas são refletidas são refletidas para o foco, e nesse foco o receptor capta então o sinal com bastante intensidade. Bem, nós analisaremos agora o fundamento matemático por trás dessa propriedade. Inicialmente, assumiremos o princípio segundo o qual, quando um raio incide sobre uma superfície refletora, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Em nosso contexto, a superfície parabólica será substituída pela parábola, que é obtida pela interseção dessa superfície com o plano que contém o eixo de rotação e contém o raio incidente, que nós temos a parábola, que é a interseção desse plano com a superfície. O plano contém o raio incidente, contém também o raio refletido. Então é mais ou menos esse o desenho. Nós estaremos concentrados então apenas nessa parábola aqui. Temos o eixo, o raio incidente e o raio refletido. Vejamos aqui algumas definições. A primeira definição é de reta tangente. Uma reta tangente a uma parábola no ponto P é a reta que tem em comum com essa parábola somente o ponto P, e todos os demais pontos da parábola estão em somente um dos semiplanos determinado por essa reta. A outra definição é o seguinte: definimos o ângulo entre uma reta e uma curva que se interceptam num ponto P. Então eu tenho aqui a reta interceptando a curva no ponto P. O ângulo, a gente diz que o ângulo entre essa reta incidente e essa curva é o ângulo entre essa reta e a reta tangente à curva passando por esse ponto de interseção. Essa é a reta tangente. Então, o ângulo entre a reta e a curva, na verdade, é definido como sendo o ângulo entre a reta e a reta tangente ao ponto P. Dessa forma, dessa forma que interpretamos então o que é o ângulo de incidência, que é esse ângulo, e o que é o ângulo de reflexão. É isso aí. Temos aqui um teorema
seja P de coordenadas x0 e y0 um ponto da parábola dada pelo gráfico da função f de x igual a ax2 mais bx mais c. Então, a reta tangente a essa parábola no ponto P é a reta que passa por P e que tem inclinação 2ax0 mais b. A demonstração desse teorema vocês encontram no livro texto da disciplina, na página 140. Aqui nós observamos que todas as retas paralelas ao eixo de uma parábola, embora tenham apenas um ponto em comum com essa parábola, nenhum dessas retas é tangente. Por quê? Porque existem pontos da parábola de um lado e de outro, em ambos, né, os semiplanos determinados por essa reta. Vejamos agora um lema que nós usaremos adiante. Seja P de coordenadas x, y, um ponto sobre a parábola dada pelo gráfico da função f de x igual a ax2 mais bx mais c, e que o pé da perpendicular baixada de P sobre a diretriz D. Então, a inclinação da reta FQ é menos 1 sobre 2ax mais b, ou seja, observe que isso aqui é o inverso simétrico da inclinação da reta tangente em P. Então, para clarear um pouquinho as ideias, então nós temos essa situação. Tem aqui uma parábola dada pelo gráfico de f de x igual a ax2 mais bx mais c, um ponto de coordenadas x, y sobre esse gráfico, esse ponto P aqui, e o ponto Q é obtido como o pé da perpendicular baixada, perpendicular à diretriz D baixada passando por P. Então, o que nós estamos afirmando aqui nesse lema é que a inclinação da reta FQ, dessa reta aqui, é o inverso simétrico da inclinação da reta tangente. Ou seja, é menos 1 sobre 2ax mais b. Para demonstrar esse lema, nós observamos o seguinte. Primeiro, se P for o vértice dessa parábola, então a reta FQ é uma reta vertical e a reta tangente será uma reta horizontal, portanto tem inclinação 0. Então nós iremos supor aqui que P não é o vértice. Se ele não é o vértice, significa então que a sua abscissa x é diferente do número menos b sobre 2a. Portanto, nós concluímos então que 2ax mais b não é zero. Para calcularmos a inclinação da reta FQ, nós observamos o seguinte. F tem coordenadas m e k mais 1 sobre 4a, e Q tem coordenadas x, k mais menos 1 sobre 4a. Onde m é igual a menos b sobre 2a e k é a ordenada do vértice da parábola. Para demonstrar esse lema, nós observamos o seguinte: se P for o vértice da parábola, então a reta FQ é vertical e a reta tangente no ponto P é horizontal, portanto tem inclinação 0. Por isso nós vamos supor que P não é o vértice.
Desta forma, se P não é o vértice, significa que sua abscissa x é diferente de menos b sobre 2a. E, portanto, 2ax mais b é diferente de zero. Então, para calcularmos a inclinação da reta FQ, nós observamos que F tem coordenadas m, k mais 1 sobre 4a e Q tem coordenadas x, k menos 1 sobre 4a, onde m é menos b sobre 2a e k é a ordenada do vértice da parábola. Portanto, para calcular o cálculo da inclinação, fica da seguinte forma: a inclinação de FQ é igual a seguinte cálculo. Então, eu pego a segunda coordenada de Q menos a segunda coordenada de F, fica K menos 1 sobre 4A menos K mais 1 sobre 4A. Tudo isso dividido pela primeira coordenada de Q menos a primeira coordenada de F, ou seja, x menos m. E após alguns cálculos, isso é exatamente igual a menos 1 sobre 2ax mais b. Isso então significa que o segmento FQ, esse segmento FQ, como ele tem inclinação inverso simétrico da inclinação da reta tangente, ele é então perpendicular à reta tangente à parábola no ponto P. Finalizaremos a demonstração, como referência, eu quero que vocês, referência para esse fato de que se a inclinação de uma reta é inversa simétrica da inclinação de outra reta, então elas são perpendiculares. Isso está no livro texto, é o lema 6.7 da página 143. Nós finalizaremos demonstrando a propriedade geométrica da parábola, na qual se baseiam as aplicações da superfície parabólica. O teorema é o seguinte: a tangente à parábola num ponto P faz ângulos iguais com a paralela ao eixo da parábola e com a reta que une o foco ao ponto P. Ou seja, se um raio incidir verticalmente, ou seja, se ele for paralelo ao eixo da parábola, o ângulo que ele forma com a tangente e o ângulo que a sua reflexão forma com a tangente são ângulos iguais. Para demonstrar esse teorema, seja que o pé da perpendicular baixada de P sobre a diretriz D. Da definição de parábola, nós temos que o segmento FP é igual ao segmento PQ, tem a mesma medida. Logo, o triângulo FPQ, esse triângulo é isósceles. Como vimos no lema anterior, FQ é perpendicular à tangente em P. Se ele é perpendicular à tangente em P, então ele é a altura do triângulo FPQ. Portanto, ele é bissetriz. Né? O FQ é bissetriz
do triângulo FPQ. Desta forma, os ângulos FPT', FPT', o ângulo que o raio refletido forma com a tangente, é igual ao ângulo T'P, T'P'. E esse, por sua vez, T'PQ é igual, como são ângulos opostos pelo vértice, é igual ao ângulo APT. Portanto, com isso nós provamos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, conforme nós queríamos demonstrar. Bem, é isso aí, galera. Nós nos encontramos na próxima videoaula. Tchau.